Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga eu. Eita. Cadê o fundinho musical, aquele que mexe com a gente? Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Quero compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor ministrou essa palavra para mim há uns dias atrás. E, como sempre, pelo menos na minha vida é assim, Deus ele ministra o assunto que eu tenho que trazer. Aí eu fico na batalha para que Deus me mostre como é que eu preencho aquele assunto para trazer para os irmãos. Mas Deus falou, o Espírito Santo confirmou. 1 Pedro, no capítulo 2, vou ler 2 versículos. O versículo 9 e o versículo 10. Eu estou um pouco afônico esses dias, mas vai dar para sair em nome de Jesus. Diz assim, todos abriram sua Bíblia, ligaram seu celular. Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo, e povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Espírito da verdade, nós estamos aqui nessa manhã como seres espirituais que dependemos da bênção do Teu Espírito, ó Deus. Venha nos alimentar com tudo aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Que o Senhor tome o primeiro e o último lugar nesta reunião. Seja bem-vindo, Deus. Senhor, alegra nossas almas, nos dê alegria, nos dê paz. Alimenta cada um de nós. Que sejamos fortalecidos por tudo que o Senhor está fazendo nesta manhã. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do louvor. E nós começamos essa reunião te louvando, te adorando, te bendizendo, te elogiando. E agora, Senhor, depois de nós te cultuarmos, apresentar a Ti a nossa gratidão por mais um dia, nós precisamos ser tocados pela Tua palavra. Nós precisamos ser tocados pela Tua palavra. E agora, Deus, nós invocamos a presença do Senhor, porque nós temos essa autoridade. E eu quero te pedir no nome de Jesus, o nosso intermediador, o nosso advogado, que o Senhor libere anjos nessa manhã, anjos guerreiros, Pai, que eles possam guerrear sobre nós aqui nesse lugar, ó Deus, e afastar tudo aquilo que vem impedido o agir do Senhor nesta manhã. Eu sei que o Senhor tem alguma coisa para nós, eu sei que não tem ninguém aqui que veio casualmente, todos, indiscutivelmente todos, foi o Senhor que trouxe. Meu Deus, nós te servimos por fé, pois nós andamos naquilo que nós cremos, não naquilo que nós vemos. E nós cremos que o Senhor liberou anjos aqui nesse lugar. Senhor, eu sinto uma glória nesse ambiente. Eu sinto o mover do Teu Espírito nesta manhã, Pai. Deus, e nós abrimos o nosso coração para receber. Ministra, Espírito de Deus. Libere, Espírito Santo de Deus. Destrave, Espírito Santo de Deus. Nos dê liberdade, Senhor. Arranca de nós os impedimentos. Nós oramos com a convicção e certeza que o Senhor vai agir e está agindo em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Graças a Deus. Mais um final de semana chegou. E junto com ele uma palavra para você. Muito feliz aqui pelos nossos visitantes, nossos irmãos que nos visitam pela primeira vez, como já foi apresentado pelo pastor Abel. E algumas pessoas que moram no nosso coração, que estão aqui também. Deus seja louvado. Queridos, diante desse versículo que eu li, que eu meditei antes de trazer para vocês,
quando Deus começou a ministrar no meu espírito, eu pude ver a importância que eu sou diante dos céus. Às vezes a gente passa por tantas lutas na vida, tantas tribulações, e esquece quem nós somos. Parece que nós temos uma facilidade de se entregar às tribulações, às circunstâncias que nos envolvem. Eu já falo para você categoricamente que não é fácil viver no mundo. Não é fácil. Viver aqui é um desafio e é para poucos. Por isso que Pedro está dizendo, vós porém sois raça eleita. Oh! Então houve uma eleição. Porque a Bíblia diz que uma das características fortes de Deus é que Ele é onisciente. Ele conhece a nossa intimidade. Ele sabe o valor de cada pessoa que Ele criou. Nós somos frutos da sua criação. Deus criou a biodiversidade, mas Ele criou, acima de tudo, Ele na terra, a sua imagem e semelhança. Então, quando eu comecei a entrar nesse versículo, vós sois raça eleita, sacerdote real. Eu falei, meu Deus do céu, a gente perde batalhas porque nós não sabemos quem nós não somos. Não sabemos quem somos, perdão. Muitas vezes, nós não temos noção, nós não entendemos o potencial que habita em nós. Irmãos, sem exagero, na força da palavra, nós somos uma bomba. Nós somos uma dinamite aqui na terra. Você não tem noção quem é você, nem eu tenho noção quem sou eu. E a gente perde. Demônios que se levantam, vai para dentro de casa, vai para o trabalho, vai para o casamento, vai para a saúde, vai para as finanças. E começa a amarrar nossas vidas e a gente vai cedendo aquela pressão diabólica, que essa é a verdade. E esquecemos de exercer aquilo que está dentro de nós como uma autoridade, como um povo eleito. Eu gosto de repetir aquele versículo, vocês vão ouvir milésimas vezes, até Jesus vier ou Ele me levar, quando Ele diz para os discípulos em João 15,16, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Dá glória a Deus aí, irmãos. Eu escolhi a vós, então a escolha vem de Deus. Foi Ele que olhou para mim e disse, você tem algo que eu quero. Você tem alguma coisa que eu preciso, eu vou te resgatar. Por isso, irmãos, que aos nossos olhos humanos, você vê um estuprador, você vê um miliciante, você vê uma pessoa horrível e de repente está servindo a Deus, porque Deus olhou lá dentro e viu alguma coisa. Ele foi eleito. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem de cruz, para as pessoas que não entendem, é loucura. Porque Deus pega os fragilizados, diz a palavra, que Ele tira do lixo, que Ele tira do monturo e coloca em cadeiras de reis. A Bíblia diz que nós fomos transportados. Essa palavra transportado no original significa arrancado. A Bíblia diz assim, que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino do seu amor. Dá outro glória a Deus. Nós fomos transportados, arrancados do império de trevas para o reino do seu amor. Então não é minha escolha. É o Espírito Santo que fez isso, porque viu qualidades em mim. E nós lutamos, irmãos, e não é fácil. Eu volto a dizer, não é fácil servir a Deus, irmãos. O mundo tem mais oferta do que hoje, do que as coisas do céu. Ou a gente faz o que a Bíblia diz, que os céus terá tomado a marra, a força, ou nós vamos perder essa batalha. Porque quando nós estamos aqui nesse ambiente, é maravilha. Quando eu me orei dizendo, Senhor, envia seus anjos aqui, quando eu oro, eu sinto, irmão. Eu sinto a presença de Deus e em algumas oportunidades eu já vi. Agora, quando sair daquela porta, daqui a pouco terminar a reunião, parece que nós ficamos vulneráveis. Aquele anjo que estava aqui parece que sai de perto da gente. Não! A Bíblia diz que o anjo do Senhor habita, ele anda em redor daquele que ama. E por isso que nós temos que usar as nossas autoridades. Você acha que Deus quer que um casamento se acabe com briga, com tanta discussão? Não! Quem é que está interferindo nisso? É o mal! Mas você tem autoridade, você era um sacerdote real. Você tem autoridade de mandar aquele embora. Segunda frase que ele diz assim, ele fala, vocês são povo de propriedade
exclusiva minha. Bate no peito e diz: eu sou de Deus. Propriedade exclusiva. Exclusiva. Singular. É dele. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Agora, vem a próxima frase. A fim de proclamardes, né? Está escrito. A fim de proclamar a virtude daqueles que me chamou. E aí entra o segredo de Deus. Nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso que o Senhor fez para nós. Fomos especiais, fomos eleitos, fomos escolhidos. A fim de proclamardes. A fim de falarmos do amor dele. A fim de falarmos o que ele quer que a gente faça na terra. E aqui Deus me deu o título da palavra. Aliás, depois eu trouxe esse texto para combinar com a palavra. A palavra de hoje que eu vou ministrar. Você que está anotando, você do YouTube que gosta também de anotar. O tema é: onde estou na história de Deus? Onde estou na história de Deus? Aí a gente se questiona, mas a vida com Deus é uma história? É. O que difere é que existe história com H, existe história com a letra E. Você sabe muito bem, no nosso português, história com H são assuntos narrados verídicos. História com H são coisas reais. História com E são histórias fictícias. Mas história com H é a história, é um filme, quem assiste filme, de história real. Então Deus nos chamou, nos tornou sacerdote, raça eleita, povo exclusivo de Deus, para ele escrever uma história. Eu não vou pedir para você abrir aqui agora, para não quero fazer gracinha. Mas se você abrir o Salmo 51, você que sabe, se quiser abrir onde você está. Se você abrir o Salmo 151, ou então se você abrir o livro de Atos no capítulo 29, pode abrir para você ver. Dá uma conferida aí. Se você abrir esses dois textos da Bíblia, você vai criar calo no dedo o dia inteiro aí, virando folha, você não vai achar. Cadê Salmo 150? 151? Quer ler? Não tem? Ah. Quem achou Atos 29? Não acha? Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele ainda não fechou uma história. O Salmo, aleluia, quando eu sinto isso eu me alegro. O Salmo é um livro poético. O Salmo é um livro de cântico. O Salmo é um livro de alegria. E você acha que aquele povo daquela época não passava as lutas que você passa? Talvez dimensões diferentes. Mas eles, cada vez que a dificuldade vinha, eles escreviam um salmo. Escrevia cantando: Senhor é meu pastor, barriguinha roncando, e nada, nada, nada me faltará. E olha a paz interior. Deita me faz em verdes pastos, me guia mansamente as águas tranquilas. Aquela angústia na alma. Aí ele olha: refrigera minha alma e guia-me. Oh, aí eles recas da justiça por amor do seu nome. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Os salmos não fecharam nem o Atos dos Apóstolos, porque ele está fazendo uma história na nossa vida. Nós fomos escolhidos com um propósito. Sabe qual é o propósito? Trazer de volta homens que se desviaram do jardim do Éden. Começou lá atrás. Eu sempre falo, a Bíblia fala, nós não nascemos para morrer. Por isso que a gente sofre quando chega a morte. Nós nascemos para sermos imortais. Deus criou um jardim chamado Éden, que significa paraíso, lugar de prazer. E nós, através do nosso Adão, nós perdemos essa oportunidade de viver uma felicidade eterna. Agora buscamos com luta, com suor, para conseguir voltar. Então o que Deus fez? Ele escolheu nós como sacerdote, como raça eleita, com um propósito de trazer de volta. É que os jovens fizeram ontem, buscando as pessoas lá fora, de volta para o Éden. Só que agora o Éden espiritual, que é a vida eterna. Esse é o propósito número 1 de Deus, irmão. Que passar disso, somos nós que nos organizamos e nos doutrinamos a fazer de uma forma diferente, sem fugir da palavra. Mas o âmago da mensagem é trazer as pessoas de Deus para o jardim do Éden espiritual.
é buscar os perdidos lá fora, é saber onde é que estão os entregues nas mãos do inimigo para que sejam libertos. Então esse é o propósito, de trazer o homem para o jardim do Éden espiritual. Irmãos, Deus nos capacitou para isso. Eu às vezes vejo, conversando com as pessoas mais próximas, assim, no dia a dia da vida cristã, ao longo da vida, eles dizem assim, eu não tenho capacidade de pregar a palavra, eu queria ser como o Bruno, eu queria ser como o Fernando, como o Zé Bob, porque eles vão na rua, não tem vergonha e prega. Mas por que você não faz isso? Olha, eu não sei. Alguns dizem assim, eu tenho medo de uma manifestação demoníaca. Eu tenho medo daquilo outro. Mas, irmãos, você acha que Deus iria nos chamar e nos colocar numa condição de temor, de tremor, de covardia? Não, irmão. Se nós lidamos com as coisas espirituais, se nós caminhamos segundo as coisas invisíveis, nós somos acompanhados por uma legião de anjos. Nós somos cercados pela glória de Deus. Porque, veja bem, uma coisa você pode escrever. Aquela pessoa lá do teu trabalho que está passando por dificuldade, por luta, teu vizinho, teu colega de aula, nunca nenhum pastor aqui vai chegar nele. É você que chega. É você que Deus vai usar para trazer essa pessoa de volta para o Éden. É você que vai usar, que Deus vai te usar para que ele continue dentro da história que Deus está contando. Onde é que eu estou na história de Deus? Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19, lá está escrito que nós fomos cheios, nós fomos capacitados, nós fomos revestidos de autoridade. E para isso nós temos que entender que nós somos revestidos de autoridade. Lucas 10, 19. Olha o que Jesus fala. Eis aí vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade, eu capacitei com autoridade. Meus irmãos, isso no mundo espiritual é pesado. Autoridades são potestades, são principados, são as autoridades do mal. Mas aqui a autoridade espiritual, ela é do Senhor. Eu tenho que ter autoridade para buscar as pessoas, porque você sabe por que eu estou falando isso. Você tem pessoas na sua família que estão indo de passos largos para o inferno. E muitas vezes a gente se acomoda e diz assim, não, vou chorar. Não. Briga, vai atrás. Não tenha medo. Porque eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões, para pisar sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vai acontecer com você. Agora eu preciso estar revestido dessa autoridade. Eu preciso estar cheio, porque certamente o inimigo virá. Ele não vai ficar satisfeito. Eu tive um período na minha vida que, desde que eu me converti nos primeiros anos aí, 30 e tantos anos atrás, eu aceitei Jesus debaixo de um fogo muito grande. Já comentei com vocês aqui que eu aceitei Jesus de 1º de fevereiro de 88, dia 19 de junho, eu me batizei, era um domingo de manhã, 10 horas. Foi pastor Demetrio que me batizou, numa casa do Walter, na piscina na casa dele. Mas antes disso, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava na minha cozinha orando, você já conhece o testemunho. Ninguém me falou da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus numa igreja que não entendia e por não entender não aceitava a oração em línguas e nem o fogo do Espírito na sua essência. Eu estava orando lá, todo feliz, todo alegre. De repente veio aquele fogo, irmão. Mas como labareda, me incendiou todo, eu pensei que eu ia derreter. Sentindo a presença de Deus. E a partir daquele momento, eu fui tão radical que eu já não queria mais nem ir para a igreja. Eu queria ir atrás da povo no meio da rua. Eu queria ir para as casas, bater nas portas. E fiz isso. Eu fiz isso. Eu ia de porta em porta falar de Jesus. E comecei a ter a reação agressiva das pessoas sobre minha vida. Aquilo ali começou um sentimento de medo. Quando eu ia na porta, eu chegava por ali e falei, como é que vai reagir? Quando era bem, eu me fortalecia. Quando a pessoa mandava eu trabalhar e catar coquinho, que era o mínimo, aí eu já ficava meio apreensivo. Mas depois eu senti, através da palavra, que por isso que nós temos que meditar na palavra, que eu estava sendo revestido por Deus. Depois eu entendi quando Tiago fala 4:7, capítulo 4, versículo 7, que ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, número 1. Se sujeita a Deus.
Aí você resiste ao diabo e ele vai fugir lá de vós. Ele vai fugir de vós. Quando eu fiz isso, irmão, o peito inchou. O peito inchou. E eu comecei a entender. E comecei a ver que não tem demônio forte quando você se sujeita a Deus. Não tem. Ele pode vir com suas legiões, ele pode vir. Eu não sou muito disso, mas eu já tive uma oportunidade de perguntar numa situação que eu vi lá: quem é você? Ele disse: me respeita. Eu: você não, quem é nós? Ele respondeu: quem é nós? Quando eu falei para ele: quem é você? Como é teu nome? Ele falou assim: eu não faço isso, mas aconteceu um caso. Como é teu nome? Me respeita. Aqui é nós, não é eu. Cheio da gira, é nós. E aí eu falei: tá bom. Então, do primeiro ao menor, mão para trás. Pronto, em nome de Jesus. Do chefe ao varredor, ao serviciante. Por quê? Porque Deus nos capacitou e nos encheu para isso. Por isso que nós estamos dentro de uma história de Deus. A vez, a oportunidade que Deus veio fazer o que deveria fazer, Ele já fez, Ele já veio. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus desceu aqui através do seu Filho Jesus. Mas Ele, quando chegou, Ele disse: ó, vou estar aqui, mas é por um tempo. Vocês vão passar, inclusive, por lutas e tribulações. Mas fica firme. Vocês vão vencer o mundo, porque eu venci. Eu não vou vir agora. Quando eu vier, eu vou voltar, mas para buscar aqueles que entenderam a história que eu estou escrevendo. Eu vou, mas eu vou voltar. Então, irmãos, Deus passou para nós essa condição de fazer aquilo que Ele não vai mais fazer. Essa obra que Ele está escrevendo, onde é que eu estou nessa história? Será que eu cruzei os braços, só aceitei Jesus? Será que eu cheguei numa idade que acho que eu não tenho mais condição de fazer nada? Esses dias eu quis entrar em guerra nisso aí. E, meu Deus, 62 anos, já fiz o que tinha de fazer, mas lá dentro borbulhando, não, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda aí, mas é preciso você ouvir pessoas que estão do seu lado para dizer: levanta, Itamar, você tem coisas que eu estou vendo que você não está vendo. Porque Deus está escrevendo uma história, irmão. E onde é que eu estou nessa história? Qual é a minha parte? O que eu tenho feito para o reino de Deus? Será que aquela alma que foi para o inferno está esperando um dia de ir para o inferno? Ele não foi porque eu não tive a atitude de trazer para o reino da luz? Será que aquela vida, uma pessoa de frente à nossa casa, uma senhora de assim, uns 80 anos, ela, quando nós chegamos nessa casa nós estamos morando tem 3 anos, vai fazer em maio, né? Vai fazer 4, perdão, fez 3 em maio. Ela era uma mulher ativa, ia lá na frente, varria as coisas e tudo e tal. Muito voltada para o que ela crê, que ela, se não me engano, era católica, muito voltada, bem devota mesmo, todo domingo ia para as missas e tal, vai, a família. Aí eu comecei a me incomodar com aquilo ali, falei: eu tenho que falar de Jesus para esse povo. E agora? A do lado tem um buraquinho assim na parede, uma imagem lá, todo dia acendo umas velhinhas. Eu falei: eu tenho que falar de Jesus para esse povo. Mas eles são tão convictos naquilo que eles acreditam, e eu não vou bater de frente. Mas eu queria mostrar o amor de Deus. Eu queria dizer para eles que Jesus ama e que, independentemente de religiosidade, Ele quer salvar. Aí comecei a guerra, comecei a batalha. Passou um tempo, 1 ano, caiu a enfermidade. Veio um câncer. Aí, e eles muito fechados, não dava abertura para entrar na casa, era só bom dia e tal. Quando eu cheguei para morar lá, eu fui na casa, bati lá, na mesma semana, disse: olha, eu sou pastor, aluguei essa casa aqui, precisar de mim, assim. Identifiquei. Mas foi pior, fechou tudo. Entre aspas, né? Fechou, mas... E aí, rapaz, eu comecei aquela batalha. Eu falei: meu Deus, se essa mulher, ela com saúde, se essa mulher morrer hoje, onde é que ela vai? E eu bem aqui. Então, são umas reflexões que é obrigado a gente fazer, irmão. Talvez a gente sai na porta de casa da gente, sai de mão dada com o vizinho, e aquilo ali vira tão normal, tão comum, que a gente espera que apenas ele veja Deus em nós. Tudo bem, conhece-se a árvore pelo fruto. Mas é uma pessoa que, meu irmão, uma palavra que você libera, ela vem debaixo de uma unção de Deus, que a pessoa até balança. Porque a linguagem do cristão é diferente dessas pessoas. A linguagem é outra. A primeira vez que uma pessoa me abraçou assim, diz: ô meu amado,
Eu não tinha o conhecimento de Jesus. Eu falei, eu não. Entendeu? Ô meu amado. Aí trouxe para perto assim, eu já baixei o braço dele e amado. É uma linguagem do cristão. Eu sou do meu amado. Não está lá em Cantares? É uma linguagem nossa. O mundo não conhece. Aí essa senhora lá começou, o negócio veio, não fizeram um tratamento correto, precisava fazer químio, parece que a família não quis. Conclusão, a mulher foi para a cama literal e ficou daquele jeito. O socorrinha chegou comigo e disse, Tamar, eu estou incomodado hoje porque nós não falamos, então vai ser hoje. Falei, então vai, socorrinha. Abriu a porta, fomos lá falar de Jesus. Contar para ela, se ela quiser entender ou não, aquele peso, aquele sangue não rolará mais sobre minha cabeça. E aquilo me trouxe uma paz, sabe? E daí, o que aconteceu? Passou alguns dias, ela faleceu. Então, querido, nós somos revestidos por Deus, ainda que a gente pise escorpião, ele não vai morder. Mas, infelizmente, nós temos uma sensação de medo de fazer algumas coisas em prol do reino de Deus, porque a gente se avalia. Parece que sou eu, não é Deus. É minha capacitação. São as minhas características que vai trazer alguém para Jesus. Não. Então Deus conta comigo nessa história que Ele está escrevendo. Onde eu estou nessa história? É linda a história de Deus, irmão, porque é uma história verídica. Uma coisa é você assistir um filme com história com letra E, que é ficção. Outra coisa é aquela história da vida real que quando termina você diz, ó, esse aqui era José, hoje é o verdadeiro, essa aqui é Maria, que é a verdadeira. Parece que aquilo ali você assimila melhor, porque você viu uma verdade. Agora, é claro que nós precisamos saber de que forma, de que maneira eu posso fazer parte da história de Deus. Além desses detalhes, de ir para cima, de pregar o evangelho, de falar das coisas de Deus, eu preciso saber, biblicamente, como agir, como fazer, para fazer parte da história de Deus. E a primeira coisa, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. Você pode dizer amém? Para mim fazer parte da história de Deus, eu tenho que estar no centro da vontade dEle. Irmãos, a coisa é séria. Ou nós entramos no propósito de responder e fazer a vontade de Deus, ou nós vamos ser expulsos de uma história tão linda que Deus está fazendo. Deus nos chamou, nos elegeu, raça eleita, nos tornou sacerdote, todos em Cristo Jesus. Agora, eu preciso entender qual é o meu papel na história de Deus. E o meu papel, sem sombra de dúvida, é estar no centro da vontade de Deus. Agora, vamos esmiuçar mais ainda. O que é estar no centro da vontade de Deus? Ponto 1. Santificação. Estar no centro da vontade de Deus não é apenas ir para as reuniões da igreja. Não é apenas participar dos retiros. Não, é viver a santificação de Deus, pelas quais ninguém verá a Deus se não viver a santificação. Como Deus vai escrever numa história e colocar alguém no seu elenco que vive uma vida de imundície, de sujeiras. Estamos vivendo no século do entretenimento, onde a imundície entrou inclusive dentro da igreja. Tem muitas pessoas, irmão, que se tivesse uma lupa espiritual, eu não tenho dúvida nem tenho medo de falar. Se passasse uma lupa espiritual aqui nessa igreja, em qualquer igreja de hoje, da igreja atual, você ia perceber o tanto de pessoas que estão vivendo sem santidade. Enquanto isso, o mundo está no maligno, como a Bíblia diz. Enquanto isso, Deus está com a caneta escrevendo uma história. Mas esse aqui poderia ficar nesse setor, mas vai olhar, ele não pode, porque ele não tem santidade. Escute, Jesus está voltando. E Jesus não vai me levar se eu estiver imundo. Sujeiras, imundície, não combina com Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus, para que eu entre nessa história linda. E o passo principal é a santificação, sem a qual eu não vou participar dessa história.
Eu estou falando nessa manhã pelo Espírito de Deus, que algumas pessoas têm tentado se livrar daquilo que te amarra e você não tem conseguido. Mas eu vou ser mais forte no que eu vou te falar. Sabe por que você não consegue? Porque você não lê o manual da história que Deus está fazendo. Depende. Eu falava no Homem ao Máximo sexta-feira. As pessoas não lêem mais a Bíblia. As pessoas não tiram 2 horas de joelho para orar. Isso aí acabou. Porque as informações, a tecnologia é tão forte, que está bem aqui, a pessoa está até pensando, eu vou dobrar o joelho. Mas alguém manda um versículo. Porque é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, ela é viva e ela é eficaz. Ela até tem capacidade de discernir o que você está pensando. Alguém manda um versículo, você é alimentado por aquele versículo. Deu. Já ia dobrando o joelho, chegou o versículo, meu Deus, Deus falou comigo. Eu gosto de falar uma coisa que você já conhece. Se você adotar uma criança, que vem de um DNA diferente, cromossomos diferentes, sei lá como é que fala essas coisas aí, você trazer para dentro da sua casa. Irmãos, é provado, cientificamente, só precisa de 6 a 8 anos para a criança começar a parecer com você. Quando ele vai ficando adulto, você vai nos lugares que ninguém conhece a história da sua adoção daquela pessoa. Você vai dizer que ele é seu filho e todo mundo vai olhar para você e ele vai dizer assim, ele tem até o teu sinal. Quando ele ri, parece que eu estou vendo o senhor rindo. Por quê? Porque ali nasceu uma intimidade com aquela pessoa. Da mesma forma é com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu vou parecer com quem? Eu vou parecer com aquilo que eu vivo. Irmãos, eu olho na cara de algumas pessoas e vejo. Estou falando para você. Prostituição, lascívia. Estava conversando com o irmão essa semana, dia de terça-feira, oração aqui. Entrou uma pessoa, uma irmã. Ele conversando comigo, acompanhou até onde deu a sua visão. Coitado, está sem forças. Porque não está dentro do propósito de Deus, que é o quê? Está no centro da vontade de Deus, através da santificação. Nós somos uma igreja, eu não estou puxando sardinha para o meu saco, para a minha lata. Mas nós somos uma igreja que prega 24 horas a palavra. Pastores que têm acessibilidade a qualquer um. Homens que têm direito de errar, porque a Bíblia diz que o cair é do homem. Não está escrito. Agora, quem levanta é Deus. Nós somos uma igreja transparente. Nós não temos coisas assim, mirabolantes para trazer. Não tem aquela teologia. Tem fundamentos teológicos. Coisas bem básicas que Deus usa a vida do Aurélio para ministrar para nós aqui. Mas o dia a dia dos pastores, são pastores corretos, pastores marido de uma só mulher. Tantos anos, o que tem mais novo aqui é o pastor presidente da igreja, que tem 21 anos, fez agora, de casado. Aí tem um aqui que vai fazer 42 anos de casado. Então, irmãos, não estou puxando sardinha para minha latinha. Mas nós estamos procurando andar naquilo que Deus quer. Nós queremos fazer parte de uma história tão linda. Nós queremos fazer parte dessa história. Agora eu preciso buscar a santificação, sem a qual eu não vou ver o Senhor. Todas as vezes que nós vamos cear, é preciso usar uma palavra. Irmãos, dobra o teu joelho antes de cear, se arrepende daquele pecado. Se arrepende e ceia, não deixa de cear não, porque a ceia, irmãos, é um memorial, ela aponta passado, ela aponta presente e futuro. Mas muita gente até falta culto de ceia, porque não se sente digno de cear por tanta imundície. Afastado das coisas de Deus, se não é digno, tem medo da mão de Deus pesar. Por isso que muitos dormem. Ao invés de quem está aqui dizer assim, dobra o joelho, você tem a oportunidade agora de pedir perdão. Sabe como que era na igreja primitiva e depois das gerações? Enquanto se arrumava a ceia, enquanto alguém estava partindo o pão, os irmãos estavam se levantando, citando o versículo da Bíblia. Outros se levantavam, cantavam hinos e louvores ao Senhor, porque Deus estava presente naquela hora. Como que eu faço parte de uma história se eu não tenho características, eu não tenho ferramentas necessárias para completar o elenco da coisa mais linda que já se viu na face da terra? Porque a terra é palco do maior milagre. É aqui onde Jesus virá, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, querendo ou não.
Mas o plano número 1, para que eu possa entender onde é que eu estou na história de Deus, é estar no centro da vontade dEle, através da sua santificação. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, por favor, aí, Jonathan, versículo 3, tem esse versículo assim: pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Que vos abstenha da prostituição. O que é prostituição? Às vezes a gente está ligado só ao lado sexual. Semana agora alguém disse assim: eu estou querendo mudar de venda desse produto e procurar outro produto. Eu falei, por quê? Porque esse está prostituído. Está cheio de... o ramo de consertar a bicicleta, é tudo certinho. Seguradora tem aqui, mas está prostituído. Porque as pessoas não têm Deus. Quem quer fazer correto, paga o preço. O seguro é 10. Mas aquele que está prostituindo está fazendo seguro por R$2. Está entendendo aí a diferença? Porque falta santificação. E infelizmente isso, irmão, está envolvendo a vida da igreja. Outra oportunidade, eu tive conversando com uma pessoa, aconselhando na terça-feira. Ele estava fazendo uma coisa errada na empresa. Isso eu não vou dar nem dica para vocês saberem quem era, mas estava fazendo uma coisa errada. E o que é que o senhor acha? Eu falei, não, o que é que você acha? Ele falou, eu estou fazendo, porque é a empresa. É a empresa, estava fazendo as coisas erradas. E eu falei, mas por que você está conversando comigo? Porque isso está me incomodando. Então o que você está fazendo lá? Não, pastor, mas lá eu tiro o pão de cada dia. Meu irmão morra de fome. Vai fazer nada. Você crê que a palavra de Deus, não estou falando do livro, a palavra de Deus está escrito no livro. Já fui moço, agora sou velho e jamais vi um dos meus a mendigar o pão, e nem a minha descendência. Você crê? Crê. Então, larga isso. Aí, eu já tive uma oportunidade dessa, inclusive, do negócio que eu estava vivendo, rapaz. E o pastor mandou eu sair do emprego, mas ele não me deu sustentação. Falei, cada caso é um caso. Eu não tenho nada para te dar. Nem o pastor Abel, nem a igreja. Mas eu estou falando segundo a palavra. Estou esperando a decisão dele. Mas é nesse nível, irmãos. Então, outra coisa para que eu esteja inserido dentro da história de Deus, sabe o que é? É praticar o seu chamado. E muitas vezes a gente diz assim, fulano tem chamado. Fulano tem chamado. Mas você também tem. O versículo diz que nós fomos chamados. Nós fomos eleitos. Nós fomos chamados desde a hora que Jesus morreu por nós, irmão. Nós temos um chamado. E esse chamado, irmão, significa vocação, desejo. Quantas pessoas enterram seu desejo porque acham que não é digno de pegar o microfone para pregar? Que vem para a cadeira e vai queimando o coração. Eu queria fazer alguma coisa e não faz. Não vai para cima. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, no capítulo 1, pode colocar no versículo 10, está falando sobre a vocação. É aquele desejo que começa a queimar aqui dentro da gente de fazer alguma coisa. Faz. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a sua vocação e a sua eleição como raça eleita, sacerdote real. Então, como é que eu vou fazer parte da história de Deus? Exercendo o meu chamado, a minha vocação. Tem gente que é PhD em dar palestras na sua empresa. O cara fala assim, afiadamente. Mas morre de vergonha de vir dar uma palavra na igreja. Morre de vergonha de falar das coisas de Deus. Morre de vergonha de partir para alguma coisa assim, no sentido de se expor. Isso aqui é exposição. Se eu errar uma colocação aqui de um vocabulário do português, você tem direito de me reclamar. Se eu falar uma heresia, você tem direito de chegar comigo, pastor, o senhor errou aquilo ali. Tem nada a ver com aquilo que o senhor falou. Porque eu estou me expondo. É uma coisa naturalmente que eu estou me expondo. Né? Então, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, eu preciso praticar o meu chamado, e também o que eu preciso ver? Viver o propósito de Deus, ou seja, viver a história de Deus. Onde eu estou na história de Deus, eu preciso viver essa minha parte. Quem sou eu? Qual o meu papel como elenco, dentro desse elenco? Olha que privilégio, irmãos. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Não deixe de ir no GA por causa de uma gripinha. Não deixe de vir adorar o Senhor. Não deixe de falar do amor de Deus para alguém.
Não deixe de agarrar aqui. Eu louvo a Deus pela vida desses jovens, irmão. Eles estão aí firmes, agarrados. Também pelos departamentos da igreja, mas eu escolhi o jovem para falar. Tudo na igreja eles estão dentro. Chega alguns que dizem, eu não posso ir para a reunião do casal, pastor. Eu falei, ainda não. Porque por eles aqui só quem pode ir para a reunião do casal é Chico. Chico é ele e picolezeiro, está em todo canto, irmão. Reunião de casal, reunião de solteiro, a gente é só das mulheres, lá está o Chico. Mas é porque ele fica ali na mesa, né? Não tem jeito. É o Coringa. Então, irmãos, viver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele escreve em Provérbios, capítulo 19. Pode colocar lá, o versículo 21. Ele fala um pouquinho sobre o propósito de Deus. Viver esse propósito. Olha lá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio, ou seja, o propósito real do Senhor permanece. Aí ele escreve também no capítulo 16, versículo 1. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus tem um plano na tua vida, irmão. Você não é fruto de uma explosão. Deus, sabe o que ele faz? Ele pega você de uma terra e leva para outra, para cumprir um propósito. Quando eu estou no centro da vontade de Deus e estou inserido na história dele, eu largo aquilo que eu estou e vou para aqui. Quantas vezes, irmãos, eu fui apontado como maluco porque eu mudava dos lugares. Mas, graças a Deus, esses dias eu estava conversando com a psicóloga, ela disse assim, quantas vezes o senhor mudou? Eu falei, 52 vezes. E quantas vezes lhe acusaram de tanta coisa? Disso, daquilo? Muitas. Eu vi homens de Deus dizer para mim que eu era inconstante. Eu vi homens de Deus dizer para mim que eu ando sozinho. Aí ela falou assim, quantos anos de pastor o senhor tem? Eu falei, 28. Ela falou, eu tenho 27. Nós mudamos 35 vezes. Eu pensei que eu era o recorde mesmo, não sabia que tem alguém que mudou mais. Sofri essa mesma coisa que você está sentindo. Sabe qual é a resposta que você tem que dar? Deus falou comigo. Irmão, Deus não está nem aí. Ah, mas aqui eu estou ganhando 20 mil, tenho um carro zero. Vai levar lá para aquela igrejinha que mal tem um microfone. Deus não está nem aí, irmão. Só tem duas coisas que a Bíblia promete para nós com convicção. Uma é nós nunca andarmos nu. A prova é que o povo de Deus ficou 40 dias com a mesma roupa, mas ninguém andou pelado. 40 anos. Segundo, passar necessidade. Pode passar necessidade, mas fome não. Fome não. Porque isso é palavra de Deus. Então, mas onde eu estou nessa história de Deus? Onde é que eu estou? Onde é que Deus pode olhar para mim e dizer, Itamar faz parte dessa história? Por último, eu queria falar sobre compreender o próximo. Sabe o que é isso? Cristianismo. Cristianismo. Efésios capítulo 4, versículo 32. É fazer a vontade de Deus e colocar em prática o que eu sou, cristão. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, os perdoou. Tudo isso conforme Jesus fez. Se eu levo aqui no meu peito o nome de cristão, se eu carrego nas costas o título de cristão, eu tenho que ser igual a Jesus. Ah, mas nós somos seres humanos. Nas nossas limitações, nós temos que ser igual a Jesus. O que é que você tem feito para estar na história de Deus como um cristão? Você tem abençoado? Você tem perdoado? Quer ouvir uma palavra do Espírito? Tem pessoas aqui que precisam liberar perdão. Está amargurado. Está amargurada. Jesus, se ele não perdoasse o que as pessoas fizeram, nós não estávamos aqui sendo inseridos na história dele. Jesus ainda disse assim, eles não sabem o que faz, Pai, perdoa. Botaram uma venda nos olhos de Jesus, brincaram com ele, bateram com caniço, tirou. Quem foi de nós aqui que bateu? Você não é o Filho de Deus? Irmãos, a coisa é séria. É muito séria. Saia daqui em guerra. Saia daqui agitado. Faça uma análise da sua vida. O que você tem sido para estar inserido numa história tão linda? Será que você está vivendo só para ganhar teu salário, pagar a tua casinha e a prestação do seu carro? Só isso? Pagar o sítio que você comprou? O que você tem feito, irmão?
Você foi chamado. Se você não fosse, você estava lá fora. Tem muitos que não vão herdar o reino do céu. A salvação é para todos. Deus não faz acepção de pessoa. Os 8 bilhões de habitantes da terra têm um acesso à salvação. Mas a Bíblia diz que a salvação é para todos. Mas nem todos serão salvos. Infelizmente. Mas você está aqui. Você tem lutado pela sua fé. Regace as mangas. Se coloque na presença de Deus. Tudo que impede de você ter uma comunhão com Deus, começa a escrever num papelzinho, começa a se livrar. Começa a ser santo. Começa a ser Cristo na terra. Perdoe aquela pessoa. Não vira as costas para ele. Faça mais. Vá lá com ele e peça perdão. Vá lá com ela e diga, eu quero te pedir perdão. Porque você não sabe que hora Jesus vem. A Bíblia diz que é não abrir e fechar de olho. É muito rápido. Jesus está às portas. Nós não sabemos se ele chega daqui a pouco. Nós não sabemos, nós vamos almoçar. Nós não sabemos. Nós não sabemos se o Brusque vai ser campeão da Série B. Oh, glória a Deus. Hein? Aí sim, em nome de Jesus. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Eu queria te convidar a se colocar de pé agora.